Na jornada da vida, todos nós enfrentamos desafios. Uma doença, um filho que se afasta, um casamento que acaba, o emprego que perdemos. E nestes momentos, os sonhos não passam de um amontoado de frustrações. Os sorrisos transformam-se em lágrimas, as comemorações dão lugar ao pranto e precisamos lidar com os piores sentimentos. Nessas fases da vida, é comum surgir ansiedade, medo, estresse e pânico. Precisamos procurar ajuda, identificar os gatilhos, ressignificar as experiências, mas acima de tudo, devemos viver sob o cuidado de Jesus. Em seu ministério terreno, o Filho de Deus intencionalmente esteve com as pessoas que enfrentaram as piores crises em sua vida. Ele ensinou, aconselhou, cuidou e amou. Vivendo a fragilidade humana, nosso mestre sentiu tristeza, abandono, agonia e o terror da morte. É preciso olhar a vida na perspectiva do cuidado de Jesus e jamais enfrentar os problemas sozinho. Precisamos lembrar do convite dele a todos os que sofrem. Vinde a mim. Muito bem, graça e paz, irmãos. É bom nós estarmos na presença do Senhor, podermos nos reunir mais uma vez para adorá-lo, prestar culto a Ele. E hoje nós vamos iniciar uma nova série, como vocês viram, intitulada Vinde a mim, e o tema é Vivendo sob o cuidado de Jesus. Por que nós planejamos essa nova série? A gente tem percebido que o mundo tecnológico que nós vivemos, ele traz alguns benefícios, né? Você, com certeza, usufrui de benefícios da tecnologia. Você tem o seu celular, você usa a sua conta digital, você usa as redes sociais, você se comunica com as pessoas com quem você precisa falar, tudo isso usando os meios tecnológicos. Mas, embora nós tenhamos os benefícios que são decorrentes da tecnologia, nós temos também alguns malefícios. Quais são? Primeiro, nós somos extremamente relacionais. Nós precisamos de gente, nós precisamos nos encontrar. A igreja é esse local onde Deus é glorificado e nós nos relacionamos, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos edificados, nós somos instruídos. Na linguagem bíblica, nós admoestamos uns aos outros quando nós estamos vivendo em comunidade. Então, nós somos seres profundamente relacionais. Nós precisamos de gente. E a tecnologia, ela traz o distanciamento. Aparentemente, ela nos aproxima por conta dos benefícios, mas ela também nos distancia porque nós nos acostumamos a esses métodos e deixamos de estar com as pessoas. Então, há um altíssimo índice de depressão, de insônia, de estresse, de pânico. E a frase que mais é comum nós ouvirmos das pessoas hoje é: eu estou cansado. Todo mundo com a agenda cheia, com muitas atividades, com a vida corrida, e essas pessoas estão cansadas, né? Nós vemos as pessoas tentando cuidar ao máximo da saúde, com alimentação, com a chamada higiene do sono, tendo uma vida mais regrada, porque todos querem fugir do cansaço. E aí nós podemos olhar para as Escrituras e a gente vai perceber que a orientação de Jesus para nós, como é que nós vamos lidar com as dificuldades da vida. Por isso, o tema que eu quero apresentar para vocês neste domingo é o primeiro tema da nossa série, Aliviando os Fardos. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, e nós faremos a leitura do versículo 28 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Nós vamos extrair daqui dessa passagem, das palavras de Jesus, algumas orientações para nós, de maneira que a gente consiga aliviar os nossos fardos. Como que a gente vai olhar para as Escrituras, olhar para os ensinos de Jesus e então aliviar o peso, o cansaço que tanto nos afeta. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30,
Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nessa manhã, e rogamos a Tua graça sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor instrua o nosso coração à luz da Sua palavra, que o início dessa série nós possamos aprender através dos ensinos do nosso Mestre Jesus, como é que nós podemos ter uma vida que glorifique ao Senhor, que exalte o Teu nome, uma vida que não seja sobrecarregada por causa das tarefas, das atividades e, acima de tudo, por causa do pecado. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto é talvez um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Você com certeza já ouviu em algum momento uma pregação que esteja relacionada a essa passagem que Jesus fala sobre cansaço. E é interessante, irmãos, que nós temos uma tendência a terceirizar aquilo que nós ouvimos. Deixa eu explicar melhor isso para você. Quando nós ouvimos uma expressão como essa, na verdade um convite de Jesus dizendo assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, em algumas traduções usa-se a palavra oprimidos, obviamente a gente pensa que essa palavra deveria ser para fulano. Se ciclano estivesse aqui ouvindo essa palavra, eu acho que seria muito bom que tal pessoa ouvisse isso. Nós temos essa tendência a terceirizar aquilo que nós ouvimos. Isso é comum a todos nós. Ou, às vezes, nós pensamos assim: bom, o que Jesus está dizendo aqui não diz respeito a crentes. O que Jesus está dizendo é sobre pessoas descrentes. Afinal de contas, ele está dizendo que essas pessoas são cansadas, são sobrecarregadas ou são oprimidas, e afinal ele está fazendo um convite, ele está dizendo: venham a mim. Então todos nós estamos com Jesus. E eu acredito que a melhor maneira de nós entendermos o contexto aqui do que Jesus está dizendo, para a gente não cometer o erro de dizer o que ele não disse, e se apegar a alguns achismos, eu acho que nós poderíamos fazer isso de uma forma mais segura, lendo um pouquinho do contexto. E eu vou pedir para você, se você está com a sua Bíblia aberta, para que você veja o contexto do capítulo 10. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus vai chamar os seus discípulos. É assim que o evangelista começa. Diz que ele chama os 12 discípulos, e essa palavra aqui, discípulos, ela vai ser mudada no versículo seguinte. Porque essa palavra discípulos aqui significa mathetes em grego, que significa aprendiz. Então Jesus vai chamar aqueles 12 que ele está ensinando e vai transformá-los de discípulos em apóstolos. É o que vai estar no versículo de número 2. Como é que Jesus faz isso? Jesus os chama e dá a eles autoridade. Então eles deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos, e autoridade para expulsar espíritos e curar todas as doenças e enfermidades. Então eles têm uma missão. E agora eles vão dar continuidade ao ministério de Jesus. No versículo 7, Jesus diz a eles então: por onde forem, preguem esta mensagem. E a mensagem é: o reino de Deus está próximo. Esse aqui é o contexto. Jesus chamando os discípulos, dando a eles autoridade apostólica. A partir desse momento, eles vão operar milagres, grandes sinais, e eles vão anunciar que o reino de Deus está próximo. Obviamente, as pessoas resistiriam a isso. É natural que aqueles que ouvissem a mensagem do Evangelho para renunciar tudo, teriam dificuldades para aceitar. Por isso que no versículo de número 39, ainda do capítulo 10, a palavra de Jesus é: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então, aqui tem a instrução, tem o envio e tem a consequência de todo aquele que passa a crer em Jesus, tendo agora a sua vida completamente mudada, completamente transformada. O objetivo de Jesus é ensinar. Capítulo 11,
Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, quando acabou de ensinar os discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. O objetivo ainda é o mesmo. Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando. Vocês perceberam que há uma correlação entre pregação e ensino? Uma vez eu fui pregar numa igreja acostumada com muito movimento, com aquelas frases de efeito, aqueles jargões, e eu lembro que ao terminar a pregação, uma das irmãs, ele poderia ter sido um homem, né? Mas uma irmã chegou e falou assim: pastor, que estudo maravilhoso. A verdade foi uma pregação. É que as pessoas se acostumam a pregações com excessivas aplicações e sem muito ensino. Só que Jesus ensinava enquanto pregava. E agora Jesus está trazendo o contexto de algo que havia acontecido. E ele vai dizer o seguinte: vocês foram ver quem no deserto? Veja o verso de número 7, ainda do capítulo 11. Ele fala sobre João Batista. Ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? João Batista anuncia a chegada do Messias. No verso 18, ele diz: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus está dizendo: vocês estão resistindo à mensagem, porque na mente de vocês caricaturaram o reino de Deus. Vocês criaram uma ideia do que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus para um conceito judeu? Quando a gente lê a Bíblia, nós temos um modus operandi. Nós nunca podemos ler a Bíblia só com a lente do nosso tempo. Senão nós pegamos o texto bíblico e tentamos adaptá-lo àquilo que a gente está sentindo. A gente chama isso de interpretação intuitiva. E isso é um grande perigo, porque Jesus está falando especificamente a uma geração. Ele está dentro de um contexto. E no contexto dos judeus, a vida concernente ao reino era uma vida que obedecia à lei de Deus. Eles estavam sob instruções dos líderes judaicos. Eles precisavam ouvir as interpretações da lei vinda dos fariseus, dos líderes religiosos. E essa interpretação da lei, o ensino da lei, era chamado de jugo dos fariseus. Aí a nossa mente começa a clarear. Se um fariseu, um líder religioso, ele interpreta a lei, ele traz sobre aquelas pessoas um jugo. Ele coloca sobre elas um peso, e um peso muito grande. Tanto que Jesus, diversas vezes, questionou os fariseus, dizendo assim: vocês colocam sobre os outros uma carga tão grande que nem vocês mesmos são capazes de carregar. O que Jesus está dizendo: vocês interpretam a lei de uma forma tão pesada, tão dura, que ninguém consegue obedecer, ninguém consegue observar, e nem vocês. Porque o que nós temos quando a gente fala sobre a lei, nós não estamos falando só sobre os 10 mandamentos. Nós estamos falando sobre um conjunto de 613 leis que os judeus tinham que obedecer. E na decorrência dessas leis tinham também a tradição. Ponto. Nós também somos apegados a muitas tradições. Você tem costumes que não têm nada a ver com a Bíblia. Sinto muito em dizer isso. Eu tenho coisas em mim, interpretações, jeito de ser e percepções que não tem nada a ver com a Bíblia. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim: a igreja não é mais a mesma. O culto não é mais o mesmo. As pessoas não se vestem como crentes mais. Ora, irmãos, como é se vestir como crente? Seria como judeus? Seria como a Idade Média? Seria como o período da Reforma Protestante, o costume europeu? Como seria? Seria como os costumes que nós tínhamos na época do regime militar? Então nós temos fortes tradições. E os judeus também tinham. Por exemplo, quando alguém ia participar de uma refeição, ele tinha que lavar as mãos. E ao lavar as mãos não era só uma questão de higiene. Na tradição rabínica, eles tinham que lavar as mãos e deixar a água escorrer até o cotovelo. Era um ritual. Por isso, os fariseus questionaram Jesus, dizendo: seus discípulos não lavam as mãos.
Eles não eram porcalhões. Eles simplesmente não estavam mais observando algumas tradições. E isso era um peso, era um jugo sobre aquelas pessoas. E aí então, versículo 25 do capítulo de número 11, que é o que eu chamo de fio condutor dessa passagem, que a gente passa então a analisar aqui na pregação, diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus disse. Naquela ocasião. Naquele momento. Qual momento? Em que ele havia ensinado os discípulos, em que ele havia ensinado as cidades da Galileia. Naquela ocasião, Jesus disse: Te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Os líderes não entenderam isso. Eles não conseguiram compreender o significado daquilo que Jesus estava dizendo. O Evangelho pode ecoar aos ouvidos, mas ele não ecoa no coração daqueles a quem o Senhor não se revelar. Nós podemos pregar bem, nós podemos estruturar bem a nossa igreja, nós podemos ter uma excelente transmissão no canal do YouTube, mas a palavra de Deus só fala ao coração daqueles a quem o Senhor se revelar. Foi exatamente isso que Jesus disse. E então eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que nós podemos extrair aqui desses versículos. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Veja o que diz o verso 28. Ele diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Uma sociedade cheia de imposições, as pessoas estavam completamente cansados porque eles não conseguiam observar a lei, cansados por causa do seu pecado, e a lei faz exatamente isso. Quando eu olho para a lei de Deus, como dizia Lutero, eu enxergo os meus pecados. Lutero dizia que a lei, ela me apontava para ele a Cristo, e Cristo ia à lei. Então ninguém consegue cumprir a lei. Nós não conseguimos. Quando nós olhamos para a lei de Deus, o que nós sentimos é o peso do pecado. E tudo que nós sofremos, quando a gente fala sobre angústias, tristezas, frustrações, medo, todos esses sentimentos que assolam a nossa alma, na verdade, são consequências do pecado. São problemas que surgem, sim, de uma sociedade extremamente exausta, cansada, cheia de obrigações, mas que também surge da nossa incredulidade. A ansiedade, por exemplo, é um claro sintoma de alguém que não consegue, e eu não estou culpando você, eu também sou ansioso, é de alguém que não consegue confiar plenamente na provisão de Deus. Parem para pensar, se nós temos um Deus soberano, que governa todas as coisas, que controla todos os acontecimentos da história, que é criador de tudo, por qual razão nós ficamos com medo do futuro? Se o nosso Deus é poderoso para fazer absolutamente tudo, não há nada impossível para Deus, por que nós sentimos tanto medo? Isso é uma clara evidência de que nós somos pecadores. Nós somos falhos. Embora nós professamos, nós falamos, nós anunciamos um Deus soberano, nós sentimos medo. E Jesus faz algo talvez inesperado naquela sociedade. Por quê? Porque os líderes religiosos faziam exatamente isso. Eles diziam, façam, e eles obrigavam as pessoas a carregar fardos da tradição. Os líderes nunca diziam, venham, eles diziam, façam. Eles impunham obrigações. O sábado, por exemplo, ninguém poderia trabalhar, mas haviam necessidades. Por exemplo, como eu posso saber se isso é ou não trabalho, se isso é não esforço, se eu estou ou não quebrando a lei de Deus? Era um líder, era um rabino que poderia fazer a interpretação. Eles é quem definiam, por exemplo, olha, até 3 quilos, até 5 quilos é trabalho ou não. Você pode buscar um animal no campo e de repente colocá-lo no curral. Você pode fazer isso ou fazer aquilo. Então haviam limites estabelecidos. Por quê? Porque a linguagem era sempre essa, façam. Nós somos também uma sociedade que acredita que o alívio,
o descanso só é possível para alguém que faz alguma coisa. Só é possível se nós encontrarmos em nós mesmos a capacidade de mudar aquilo que somos. Se nós melhorarmos a nossa performance, se nós cuidarmos melhor da nossa saúde, se nós fizermos uma terapia mais intensa, se nós seguirmos mais uma disciplina ou não, irmãos. Embora nós tenhamos as nossas obrigações, o verdadeiro alívio e o descanso nós só encontramos em Jesus. Há uma lacuna, há um espaço vazio em nós que só Jesus pode preencher. Absolutamente nada nessa vida preenche o lugar que compete somente a Jesus. Nós podemos alcançar as melhores realizações da vida, mas somente Jesus dá sentido para nós. Não é o cônjuge, não são os filhos, não é a vida profissional, não é a fama, não é a estética, não são os bens, nada, absolutamente nada. Só Jesus. Ele é o que nos dá sentido e esperança. O apóstolo Pedro, ciente disso, escreveu a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, dizendo o seguinte: lancem sobre ele, ou seja, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vejam que a ideia de lançar é a ideia de fazer um esforço. Há quem diga que essa palavra, na sua raiz, significa movimentar um peso. Você já deve ter visto aqueles exercícios de academia, né, em que as pessoas pegam aquele pneu de trator e levanta e derruba, o crossfit. Não é fácil. Precisa de preparo, precisa de força de vontade. Então, quando o apóstolo Pedro diz assim, lancem sobre Jesus, é exatamente esse esforço que nós temos que fazer. Nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, vamos a Jesus. Obedeçamos a sua orientação. O segundo princípio que nós conseguimos aprender aqui é que é necessário participar do processo. Vejam, ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não está dizendo você vai tirar o jugo e ficar sem jugo. E vejam que a palavra é jugo e não julgo. E eu já vi pessoas dizendo julgo. Não tem um L, é J-U-G-O. É jugo, é peso mesmo, é uma canga. Por quê? Porque julgo vem de julgar, de percepção, de análise. Então, o que ele está dizendo não é que você tem que tirar todas as suas avaliações a respeito da vida, as suas percepções a respeito de si mesmo. Não é isso. Ninguém consegue dar um reset na mente. Apaguei tudo e daqui para frente, como aqueles que dizem assim, entrou na igreja, seus problemas ficam lá fora. Irmãos, isso é impossível. É impossível. Ser crente não é ter amnésia. Ninguém vai esquecer dos seus problemas, ninguém vai esquecer do seu passado, ninguém vai esquecer das suas dificuldades, ninguém esquece das suas doenças, ninguém esquece dos problemas dentro de casa, ninguém esquece de absolutamente nada. O que nós temos é a plena confiança de que tudo está no controle de Deus. Deus está conduzindo a história da nossa vida. Por essa razão, nós temos que tomar o jugo de Jesus. Então não é ficar sem jugo, é trocar o jugo. Nós tiramos o jugo que é decorrente das nossas avaliações, que é decorrente da tradição, que é formado pelo pecado, e nós tomamos agora o jugo de Jesus. O ensino de Jesus. Jesus passa agora a ser o nosso discipulador, exatamente o que ele fez no capítulo 10. Ele chama os seus discípulos. Depois no capítulo 11, e ele começa a fazer discípulos de todas as cidades da Galileia. Nós somos discípulos de Jesus, se nós carregarmos o jugo de Jesus. Porque a ideia de carregar o jugo aqui é a ideia de estar debaixo de autoridade. Jugo aqui é uma canga. Os animais usavam isso. Era um equipamento colocado sobre dois animais para arar a terra ou para puxar uma carroça. Qual era a intenção? Distribuir o peso, facilitando o trabalho. O animal mais forte geralmente ajudava com que o mais fraco não se sentisse sobrecarregado. Quando ele diz que o seu jugo é suave, a palavra suave significa adaptável.
Essa era a ideia. Os homens que trabalhavam na confecção do jugo, eles pediam para que trouxesse o animal, para tirar a medida do animal, para preparar o jugo. Imagina o jugo feito num boi enorme, de repente você coloca num animal bem menor que aquele. Ele é desconfortável, desproporcional e impossível daquele animal trabalhar com tranquilidade. Essas expressões, elas são tão importantes que a ideia do jugo ou da canga, é por isso que, como eu sou nordestino, né, descendente de baiano, então o pessoal costuma dizer assim, cangote. Essa é a parte do cangote, onde você carrega a canga. É de onde vem a palavra, por exemplo, cônjuge. Quem casa-se se torna um cônjuge. Conjugo, cônjuge. É carregar o jugo junto. É por isso que o apóstolo Paulo diz que não é bom que alguém se una a um jugo desigual. Imagina você entrar numa vida matrimonial com alguém que não crê em Cristo. E aí como que você vai ter compatibilidade para caminhar com aquela pessoa? Mas esse não é o assunto, é só para a gente entender a ideia de jugo aqui. Jesus está dizendo que deve tomar sobre si o seu jugo. Então é participar do processo. Quais as consequências disso? Eu posso apontar para vocês duas delas. Primeiro, veja o que Paulo diz em Romanos 5:1. Ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estar debaixo do jugo dos fariseus nunca permitia uma pessoa ter paz com Deus. Porque havia sempre a imposição da lei, da tradição, dos rituais, e todos se sentiam completamente culpados. Não havia paz no relacionamento com Deus. Então, quando nós tomamos o jugo de Jesus, quando nós vamos a Ele, colocamos sobre nós o seu jugo, o seu ensino, as suas orientações, aquilo que Ele nos instrui, primeiro, nós somos justificados e nós temos paz. A paz de Deus, essa paz com Deus, e também a paz de Deus. É o que ele continua agora escrevendo aos Filipenses. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vejam que a orientação é a mesma. Paulo está falando sobre os ensinos de Jesus. Não andem ansiosos por absolutamente nada. Por nada. Não andem assim, mas em tudo, como? O que devemos fazer? Com oração, com súplica, que é um ato de você se humilhar diante de Deus, e com ação de graças. Algo que eu tenho aprendido na oração. Nunca ore sem antes agradecer a Deus. Nunca peça nada sem antes reconhecer o cuidado de Deus. Deus tem nos dado o suficiente. Deus tem nos abençoado. Ele diz que pessoas que fazem isso, que oram, que suplicam, que agradecem a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Já imaginou alguém enfrentando câncer e orando e dizendo assim: Senhor, eu te agradeço, porque durante todo esse processo de tratamento, de quimioterapia, de idas e vindas ao médico, o Senhor tem cuidado de mim. Eu te agradeço porque o Senhor preparou tudo e eu creio que o Senhor pode me curar definitivamente. Isso, irmãos, excede todo entendimento. Está acima de todo entendimento. Por quê? Porque alguém que compreende que o jugo de Jesus, que o ensino de Jesus está acima de qualquer coisa desse mundo. Fazendo isso, guardará os seus corações, suas afeições e a sua mente, o seu conhecimento em Cristo Jesus. Nós estamos guardados em Cristo Jesus, se nós estivermos debaixo do seu jugo. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é que a vida cristã é uma jornada. Veja verso 29, a parte B. E ele diz assim: e aprendam de mim. Jesus é o mestre. Jesus é o nosso professor. Jesus é o nosso orientador. É por isso que a pregação é o ensino da palavra de Deus. É por isso que todos os domingos nós precisamos nos reunir como igreja para aprender a palavra de Deus. É porque é através do ensino da palavra de Deus que nós somos edificados, que nós crescemos. E ele disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, completamente diferente dos fariseus.
Os líderes religiosos eram arrogantes, eram prepotentes. Eles se achavam, eles faziam orações para serem vistos pelos homens. Eles usavam roupas ornamentadas para serem admirados, como diz o pastor Nildomar. As pessoas que gostam, né, de receber algum tipo de elogio. É uma tendência do nosso coração. E esses líderes faziam exatamente isso. Jesus não. Ele era manso e humilde. E de coração. Eu imagino o quanto deveria ser prazeroso para as pessoas estarem com Jesus. Você poder sentar-se, ouvir o mestre falar, compartilhar a vida, falar das experiências, no olhar para nós e dizer assim, olha, você tem visto as coisas dessa maneira, deixa eu apresentar para você uma nova perspectiva. Deve ter sido uma sensação incrível. Jesus com os discípulos sentados ali, orientando-os, dizendo assim, olha, a partir de hoje vocês serão apóstolos, eu vou enviar vocês. Porque até aquele momento eles não tinham sido apóstolos, apenas discípulos, aprendizes, eles não tinham sido enviados. Eles estavam com o mestre, eles estavam aprendendo, eles estavam vendo. Mas a partir daquele momento o Senhor disse, agora eu dou a vocês a autoridade para vocês fazerem aquilo que eu estou fazendo. Mas se preparem, porque vocês vão enfrentar várias dificuldades. Se preparem porque vocês serão perseguidos. Se preparem porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Se preparem porque filha vai se levantar contra a mãe, filho contra o pai. Enfim, ele está dizendo assim, a família vai ficar um contra o outro. Por quê? Porque aquele que não negar a sua própria vida não é digno de mim. E essas são as orientações de Jesus. Para nós, essa frase talvez seja um resumo muito claro. A nossa vida é simplificada e unificada em torno da pessoa de Cristo. Tudo que você é, tudo que você viveu, tudo que eu sou hoje, todas as minhas experiências, tudo aquilo que a gente já conquistou, cada uma das fases da nossa vida que construiu a nossa história, ela é simplificada e unificada em torno da pessoa de Jesus. Jesus é tudo para nós. Jesus é o que nos dá sentido de vida. Jesus é a esperança de ressurreição e de eternidade. Nós vamos morrer um dia. Nós vamos partir daqui. Nós vamos deixar uma história, nós vamos deixar um legado. Nós estaremos com quem? Com o Senhor. Ele é a nossa esperança. Tudo isso que preocupa o nosso coração, aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, com o que nos vestimos, o que será do amanhã, o que será de nós, todas essas preocupações, elas terão fim. Cristo é a nossa segurança eterna. É nele que está o nosso coração. Tudo que nós fazemos não é pela religião, não é pela denominação, não é sequer pelo cristianismo, é por Cristo. É pela pessoa de Jesus, sua obra na cruz. É por isso que Paulo, quando pregava, dizia assim, eu prego a Cristo e este crucificado. Não é sucesso, embora a gente quer. Não é triunfo, embora é bom buscar. Não é a saúde, embora ninguém queira ficar doente. Não é uma família bem-sucedida, embora nós cremos que Deus nos dá uma família estruturada. Mas é por causa de Cristo. Jesus é o sentido da nossa vida. Nada deve estar no lugar que compete somente a Jesus. O último ensino que eu quero compartilhar com vocês é que em Cristo nós temos a vida realizada. Eu sei que muitos desejam ter realização. Óbvio. Ninguém gosta de viver entregue ao léu, ao acaso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é ditado de boteco. De gente que ama a Deus, eu creio no Senhor, eu vivo para Ele, eu planejo a minha vida segundo os seus princípios, segundo as suas orientações. Por isso ele disse assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que o Senhor está nos ensinando? Para a gente resumir isso de uma forma muito mais clara, mais objetiva, imaginemos que existe uma escada entre a nossa vida cansada, que todo mundo diz, eu estou cansado, eu sinto cansado, está difícil demais, e entre a vida que a gente chama de vida plena. Não vou falar vida realizada aqui, vou falar sobre vida plena. Qual o caminho que a gente tem que seguir, quais os degraus que a gente tem que subir para deixar essa vida de cansaço, essa vida desgastante, essa vida
rotineira que não pode por si mesma nos dar sentido e viver agora, na linguagem de John Piper, plenamente em Cristo. Na plenitude de Cristo, ser cheio do Espírito, viver para Deus, amar a Deus, compreender a Deus, buscar a vontade de Deus para a nossa vida e para tudo aquilo que a gente faz. Talvez o primeiro degrau que a gente precisa subir aqui é a aceitação. Nós precisamos aceitar que sem Cristo nós não podemos absolutamente nada. Nós precisamos aceitar o seu convite de ir a Ele. Nós precisamos abrir mão do nosso conforto, dos nossos costumes, talvez daquilo que a gente faz toda vez e que impede o nosso crescimento espiritual. Talvez a gente precise orar mais, ler mais as Escrituras, ampliar a zona de conforto. Nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. O segundo degrau é a participação. Nós precisamos participar dos sofrimentos de Cristo. Vida cristã não é um mar de rosas. Quando alguém diz assim, eu sou crente, mas para mim nunca nada dá errado, está tudo sempre muito bem, muito perfeito, muito pleno. Desconfie disso. Quando alguém diz que ser crente é só bênção e vitória e que não há sofrimento, desconfie disso. Porque participar dos sofrimentos de Cristo significa que nós vamos em algum momento enfrentar algum tipo de dificuldade. Pode ser uma crise da própria alma. Eu não sei como você está nessa manhã, mas talvez você já tenha vivenciado crises da alma. Por que, Senhor? Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não consigo entender qual o seu objetivo nisso. Às vezes a gente tem que fazer como o salmista, que perguntava para a própria alma, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Há quem diga que a cura da depressão está em perguntar-se a si mesmo a razão de passar por determinadas situações. E não buscar no externo, não buscar nos outros o sentido para aquilo que está dentro de si mesmo. É por isso que o Senhor não disse assim, vocês vão encontrar descanso para uma vida boa. Ele não disse, vocês vão encontrar conforto comigo. Vocês não vão encontrar uma vida tranquila aqui no império. Ele nunca disse isso. Ele disse, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Para a alma de vocês. Porque alguém pode ter tudo e ter a alma profundamente angustiada. E há pessoas que podem ter pouco e ter a alma plenamente satisfeita em Jesus. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, a participação é importante. Mas nós precisamos, então, seguir a jornada. Nós estamos iniciando uma série e é uma jornada. Nós vamos ver vários ensinos de Jesus para nós cuidarmos da nossa vida. E a vida é uma jornada. Eu já fui bebê, já fui criança, já fui adolescente, já fui jovem, estou um homem ainda jovem, logo começa o envelhecimento e a gente vai ficando decrépito e se viver até os 90, 95, você vai cansando, vai se desgastando e é interessante como a percepção da vida muda. Muda. Nós começamos a olhar para a vida com uma outra ótica. Eu já contei isso para vocês, né? O homem tem pelo menos 4 fases na vida. Do 0 ao 20, tudo é perfeito. Você pode tentar o que quiser, se não der certo, você tem tempo de sobra para recomeçar. Até os 20 anos, você tem um pique para fazer tanta coisa. Dos 20 aos 40, você faz, ainda acreditando que é possível recomeçar. Mas os erros cometidos ali nesse período já começam a trazer consequências difíceis. Um casamento que não é bem sucedido, uma profissão que você investiu 10, talvez 15 anos entre estudo e qualificação, e aí você pensa, nossa, e agora? Eu vou ter que recomeçar? Aos 40 não é fácil. Aos 40, dos 40 aos 60, a terceira fase, você já muda biologicamente. Nos homens cai a testosterona, a barriguinha começa a aparecer, precisa tomar um pouco mais de sol, engorda mais facilmente. As mulheres também sabem os efeitos, já vieram as gestações da vida, o cansaço, a dupla jornada. As marcas de expressão começam a surgir, os cabelos brancos, em alguns a calvície. E nós vamos envelhecendo. Então a gente pensa, bom, se eu errar agora, eu não tenho mais tempo para fazer aquilo que eu queria, não é?
Quem que aos 60 diz assim, não, eu vou começar a estudar porque talvez um dia eu vou fazer um estágio. Cara, você vai começar a trabalhar e ter experiência com 90 anos? Então ninguém quer, essa é a terceira fase. A última fase, que é a dos 80, dizem que não pode nem dar glória a Deus com a mão levantada, senão Deus puxa, né? Já é a fase que você quer olhar para trás. E você quer ver a sua vida já realizada, fica feliz com os netinhos. Pastor, isso veio bem cedo, coisa boa, né? Você se realiza nos filhos dos filhos, porque a vida é assim. Então, há uma jornada. Eu estou nessa jornada. A gente vai ficando mais reflexivo. Você começa a pensar sobre o sentido daquilo que você faz. Você começa a pensar assim, mas será que vale a pena entrar nessa briga? Quantas brigas você já participou e hoje você diz assim, eu não faria isso mais. Eu não perderia esse tempo. Eu não agiria dessa forma. Com Cristo também é uma jornada. A vida cristã é uma vida de crescimento e maturidade. Me assusta às vezes quando eu vejo pessoas que já têm 10, 15, 20, 25 anos de cristianismo e completamente imaturo, infantilizados. Nós estamos vendo uma igreja infantil de pessoas que se enfrentaram uma dificuldade e acabou. Deus não é Deus mais. Cobram de Deus aquilo que Deus nunca lhes prometeu. Falam que Deus é o que Ele nunca disse ser através das Escrituras. E o que nós temos visto, irmãos? Pessoas que não estão na jornada. E por último, virá a realização. Então, nessa escadinha de aceitação, participação, de jornada, realização. Você vai amadurecer em Jesus. Você vai carregar o fardo, o jugo de Jesus e vai sentir descanso para a sua alma. E vai perceber, como disse o Russell Shedd, famosíssimo escritor que já partiu para o Senhor, nos últimos dias da sua vida, no leito ali, perguntaram para ele, Pastor Russell Shedd, o que o senhor sente nesse momento? E ele disse assim, eu sinto que Deus está me desmamando do mundo. Sabe o que isso significa? Quem tem criança sabe que desmamar é uma luta, porque ela se apega ao período da amamentação. Ele disse assim, a vida toda eu me amamentei no mundo. Hoje Deus está me desmamando, porque o mundo não fará mais parte dessa existência minha agora com o Senhor. Essa é uma expressão, irmãos, que só quem é muito crente consegue. Nós tivemos que lidar com pessoas que estavam assim, já com um diagnóstico bem avançado, e a Patrícia vai lembrar desse testemunho. Nós fomos visitar uma dessas pessoas, e ela dizia assim, eu não aceito morrer. Eu não estou preparada para morrer. Eu não posso morrer, pastor. Mas eu lembro que quando o processo já bem difícil de cirurgias, de UTI, aí nós fomos em a última visita. E eu até brinquei com a Patrícia, porque a Patrícia, na oração, citou um salmo que diz assim, e o Senhor Deus afofa o meu leito. E eu não tinha ouvido essa expressão afofa, é uma expressão fofa, mas é arrumar a cama, né? As enfermeiras fazem isso, né? Preparam um leito para um outro paciente. E aquela foi a última oração, porque Deus estava preparando aquela serva para levá-lo. E assim será com todos nós. Por isso, Jesus aconselhou a todo aquele que o busca. Ele disse assim, se vocês querem me servir, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é que o Senhor estava oferecendo? O que é que ele estava propondo? Ele estava dizendo o seguinte, se vocês buscarem o meu reino, se vocês buscarem a justiça, tudo que vocês precisam não é os sonhos de vocês, não é a realização. Irmãos, Deus tem uma jornada para cada um de nós. Cada um. A sua jornada não é a minha. Eu não posso viver a sua vida e a sua experiência. Você não poderá viver a minha. Mas tudo que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. Tudo. Em dimensões diferentes, em fases diferentes, com experiências diferentes, mas a vontade de Deus é que tudo aquilo que a gente precisa será acrescentado. Ele vai cuidar, Ele não vai deixar você passar necessidade, Ele não vai deixar você sem ter o que se vestir, Ele não vai deixar você desamparado. Lembra de Davi? Fui moço, mas agora sou velho. Uma jornada, mas eu nunca vi um justo. Justiça, reino de Deus.
Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida do seu povo, cuida do povo da aliança. Então, para a gente refletir e praticar, primeiro, na vida cristã, é necessário observar os princípios de obediência. Algumas pessoas, elas não conseguem usufruir das bênçãos de Deus porque não observam esses princípios. Nós temos que obedecer. Eu não estou falando sobre fazer voto, eu não estou falando sobre campanha, eu estou falando sobre obediência. Obediência. Obedecer ao Senhor. Segundo, durante a nossa jornada, nós vamos enfrentar algumas dificuldades. Prepare-se. Deus vai testar a nossa fé em algum momento. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise financeira, pode ser problema familiar, pode ser alguma coisa na vida profissional. Deus pode nos conduzir pelo deserto para as crises gerarem em nós maturidade. Então não temas. Às vezes a gente fica com medo daquilo que a gente está passando e a gente pensa assim, será que o Senhor não está me assistindo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Na verdade, irmãos, as dificuldades nos fazem crescer. Em último, Jesus nos convida a um relacionamento mais profundo. Não é ter uma amizade com Jesus, é viver com Jesus. Nós precisamos conhecer mais ao Senhor. Nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Nós precisamos ter mais prazer na vida de oração. Eu poderia dizer que a oração é uma das maneiras que a gente pode nivelar o nosso relacionamento, sabia? Aos que são casados, se você se relaciona bem com seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa, você provavelmente conversa com ele. Pessoas que não conversam são pessoas que não se gostam. Se você não conversa com alguém, é porque você não quer intimidade com aquela pessoa. Então, no contexto da igreja, nós conversamos uns com os outros, nós queremos nos relacionar, mas algumas pessoas nós temos mais intimidade porque nós conversamos mais. Então nós falamos mais da nossa vida, nós nos expomos mais, nós conhecemos mais o outro. É assim com Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós buscamos Ele em oração, quando nós falamos mais com Ele, Ele se revela mais a cada um de nós. Nós vamos entoar uma canção e eu quero que você fale com o Senhor nesse momento, que você busque ao Senhor com todo o seu coração e que essa canção possa ministrar sobre a sua vida, que o nosso Deus é um Deus de promessas.